Bem-vindos ao nosso módulo 2. No módulo 2 nós falaremos sobre renda fixa. O nosso objetivo aqui é você entender o termo, saber o que é renda fixa e te deixar algumas diretrizes dos melhores investimentos em renda fixa para você fazer, tá ok? Vamos ao termo. Acompanha comigo em tela. Renda fixa é dividida por títulos públicos e títulos privados. Renda fixa é um dos pilares fundamentais para investidores que buscam segurança, previsibilidade e, muitas vezes, a diversificação de sua carteira. Ela abrange tanto títulos públicos quanto títulos privados, oferecendo opções que se adequam a diferentes perfis de risco e objetivos financeiros. Vamos lá. Uma das grandes características da renda fixa é a previsibilidade e a segurança. Por quê? Porque a maioria, e eu digo a maioria, eu não tenho coragem de dizer a totalidade desses investimentos, eles te entregam uma valorização, ou seja, um retorno acima da inflação. E, por muitas vezes, quase na totalidade, eles performam acima da inflação. E também eles têm uma previsibilidade, ou seja, o quanto você investe, você sabe quanto você vai receber depois. Mas a maioria dos ativos de renda fixa, você precisa observar o seguinte: a grande maioria deles você tem um contrato vigente. Então, às vezes pode ser 6 meses, às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa é uma armadilha que a maioria dos investidores cai. Deixa eu te falar a principal coisa que sempre me perguntam. Eliezer, eu investi em renda fixa, estava escrito liquidez diária, rentabilidade diária. Rentabilidade é diferente de liquidez. Liquidez é você investiu, quando você precisou tomar e tirar, de volta você tem. Agora, rentabilidade é quanto rende. Então, cuidado para você não cair em nenhum tipo de armadilha de algum produto bancário que é rentabilidade diária e você acha que é liquidez diária. Você investe e você tira. Principalmente, eu vou te falar mais para frente, principalmente se você estiver falando de investir para você ter uma reserva de emergência. Cuidado. Então, essas são as características. Agora vamos falar sobre, acompanha comigo em tela, títulos públicos e privados. O que é o título público? Emitido pelo governo federal para facilitar a dívida pública, tá? Para financiar a dívida pública. No Brasil, o Tesouro Direto é a principal forma de acesso para os investidores pessoas físicas, tais eles, as diferenças dos três. Tesouro Selic, ideal para reserva de emergência, para liquidez, porque tem liquidez diária e acompanha a taxa Selic. Ou seja, liquidez diária é ideal para aquele dinheiro que você quer criar a tua reserva de emergência. No último, creio que seja o último módulo desse curso, você vai ter uma aula sobre planejamento de investimentos. E lá você vai aprender com um dos nossos professores a você planejar os teus investimentos e possivelmente ele vai te dizer que você deve deixar parte em reserva de emergência. Reserva de emergência é para emergência. Tendo em vista isso, observando esse pressuposto, invista em algo que tenha liquidez diária, liquidez imediata. Se você precisar desse dinheiro agora, você precisa ter ele líquido. E mais importante, você não pode investir em algo que renda muito, porque na maioria das vezes o que rende muito você não tem liquidez, mas precisa performar acima da inflação, tá? Então o Tesouro Selic com liquidez diária é uma boa opção para a tua reserva de emergência, ok? Tesouro pré-fixado. Na renda fixa você tem dois termos: pré-fixado, pós-fixado. O pré-fixado, você sabe quanto que você vai ter de rentabilidade ao final. O pós-fixado, você não vai saber quanto de rentabilidade você vai ter ao final do teu investimento. Tesouro pré-fixado oferece retorno fixo se suspenso até o vencimento, mas pode sofrer variação de preço, tá? Antes disso.
E apesar dele sofrer variações de preço, tá? O pré-fixado você sabe quanto que você vai receber, mas normalmente ele tem um contrato. Ele é pré-fixado, você sabe quanto vai receber no final, mas você não pode tirar antes do contrato, porque se você retirar antes do contrato, você pode sofrer um deságio do contrato, acabar ficando com investimento negativo. Então, cuidado a esse termo. Tesouro IPCA+, protege contra a inflação, pois oferece uma rentabilidade composta pela variação do IPCA, uma renda fixa. Então, ele é um investimento atrelado ao IPCA, ok? Então, são essas três classes de títulos públicos. Vamos aos títulos privados, emitidos por empresa ou instituições financeiras para captar recursos. Tá? Uma instituição que quer captar recursos, essa instituição ela vai emitir um título. Vamos aos exemplos, os principais tipos, tá? CDB, que é um certificado de depósito bancário, geralmente emitido por banco e com rendimento atrelado ao CDI. E o CDI é o certificado de depósito interbancário. Então, aqui você vai estar emprestando o teu dinheiro para um banco. Um banco fala assim: tu quer me dar teu dinheiro? Eu te dou uma rentabilidade. Aí tu fala assim: eu dou. Já que tu quer me dar um retorno, eu vou deixar o meu dinheiro contigo. E aí você deixa o teu dinheiro com o banco, e o banco, mediante algum exercício semestral, anual, ele te distribui uma rentabilidade, tá? Então, ele é um produto bancário, é um título emitido por um banco. LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, isentas de imposto de renda para pessoas físicas, mas menor liquidez. Por que menor liquidez? É porque a menor liquidez é que você vai estar atrelando esse investimento ao mercado imobiliário e ao mercado de agronegócio. E a letra de crédito é porque os bancos precisam captar recursos, as instituições, vamos falar instituições porque não é só banco. As instituições, elas precisam captar recursos e fomentar o setor imobiliário e o setor de agronegócio. E para isso elas captam de uma ponta e soltam por outra. Só que nesse meio termo, elas captam e te ofertam uma rentabilidade. Só que elas precisam de um período de tempo, normalmente tem um contrato. E aí elas ofertam para alguma outra instituição. Então, falando mais de banco, você precisa ofertar uma rentabilidade. Quando você vai ofertar, você cobra um pouco a mais e você fica com esse spread, tá? Normalmente, spread é essa diferença, tá? Mais ou menos isso aí, tá bom? Debêntures, tá? Emitidas por empresas não financeiras, maior risco, geralmente maior retorno. Há opções incentivadas que também são isentas de imposto de renda. As debêntures são ativos assim, mas não obscuros, mas ativos menos conhecidos do mercado. Mas se você quiser, é uma opção. CRI e CRA, certificados de recebíveis imobiliários, certificados do agronegócio, específico para investimentos em setores específicos, com isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Então, a letra de crédito, o LCI, ele é um ativo para fomentar, tá? Para fomentar, ou seja, um recurso captado para o financiamento. Aqui o certificado de recebíveis, eu sou usado a ponto de dizer que você está comprando dívida, tá bom? Mas, assim, algumas características eu vou citar mais para frente para você saber identificar como comprar, por que comprar e se comprar esse tipo de ativo, tá bom? Mas são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. São produtos que você vai estar comprando a promessa do pagamento de uma dívida, tá bom? Vamos à frente. Como avaliar e selecionar produtos de renda fixa? Primeiro, objetivo financeiro. Defina o propósito do investimento, seja ele de curto prazo ou de longo prazo. No curto prazo, você pode estar pensando em liquidez e no longo prazo em rentabilidade maior.
Mas a primeira decisão que você tem que tomar é o teu objetivo financeiro. Eu vou citar um exemplo. Para proteção patrimonial. No meu caso, para proteção patrimonial, eu invisto em renda fixa. Porque rendendo acima da inflação, proteger o patrimônio acima da inflação, né? E aí tem as diversificação, se eu vou fazer um tesouro direto, se eu vou fazer um LCI, um LCA, tá? E também para patrimônio dos filhos. Então, uma das boas formas de nós garantir o futuro dos nossos filhos é investindo em renda fixa, tá? Inclusive, eu mesmo tenho carteira para o meu filho Nicola, que eu invisto mensalmente, né, alguma coisa para ele com investimentos em renda fixa. Por quê? Pensando mais no longo prazo, ok? Vamos a alguns exemplos que eu citei para você agora um pouco tempo atrás. Reserva de emergência, Tesouro Selic ou um certificado de depósito bancário com liquidez diária. Sempre que você pensar em reserva de emergência, não caia na tentação ou não caia digamos assim, na pegadinha de investir em algo que não tenha liquidez diária. Falou de reserva de emergência, liquidez diária. Preciso pegar esse dinheiro para ontem, para amanhã. Reserva de emergência é algo que acontece na tua família, acontece com você. A gente não quer que aconteça, mas a gente precisa estar preparado para qualquer eventualidade que aconteça em nossa vida. Então, tem reserva de emergência. Para planejamento de longo prazo, Tesouro IPCA+, tá? Mais atrelado a alguma coisa, ou debêntures, tá? Taxa de retorno e liquidez. Deixa eu te falar desses dois termos. Taxa de retorno e liquidez. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Taxa de retorno. Compare rendimentos atrelado a algum indicador, como um CDI, Selic ou IPCA. Avalie se a rentabilidade é líquida ou bruta, considerando impostos e taxas. Principal taxa, taxa de administração, se for um fundo. E se essa rentabilidade ela é líquida na tua conta ou ela é bruta, tem vários descontos depois. Tem imposto, tem taxa de administração, várias coisas. Aqui você precisa observar o seguinte: se é um fundo de renda fixa, existem dois grandes termos utilizados no mercado, que é a taxa de performance e taxa de administração. Cuidado, porque às vezes a taxa de administração é muito alta, vai acabar comendo o retorno daquele investimento, tá? Então opte por fundos que têm taxa de administração baixa e cobram mais por taxa de performance, porque taxa de performance é uma taxa sobre o que é ganhado, tá? Então é mais interessante. Liquidez, o que é esse termo? Verifique a possibilidade de resgate antes do vencimento e as condições para tal, personalidades ou alterações no retorno. Custódia, considere os custos de corretagem. Quando a gente está falando de compra e venda de ativos financeiros, ativos de investimentos, alguns deles têm taxas, tá, que nós chamamos taxas de corretagem, que são taxas para a corretora ou seu corretor de valores mobiliários realizar a transação. Existem taxas para isso, é assim que as instituições sobrevivem, né? Fora os ganhos próprios, mas com taxas também. Então, verifique valores de taxas. Sempre que você for... isso aqui é interessante para você escolher qual instituição bancária você pode realizar os seus investimentos, tá? Se você vai escolher um banco comercial ou um banco de investimento ou um banco maior, a decisão da tua corretora e do teu investimento muito se dá, por quê? Pelas taxas. Então, escolha a instituição que tem uma taxa menor, tá? Porque, afinal, você está investindo, então faz sentido também você fechar as torneiras e abrir os ralos, né? Então, fechar as torneiras são buscar empresas e corretores que têm taxas menores, tá bom? Vamos agora à análise de risco dos investimentos de renda fixa. E aqui se atenha a detalhes importantes. Os títulos públicos oferecem menor risco, enquanto os privados eles podem variar de acordo com a saúde financeira do emissor. Análise de risco em investimentos de renda fixa. Os títulos públicos oferecem menor risco, enquanto os títulos
privados podem variar de acordo com a saúde financeira do emissor. Quais são os riscos envolvidos na operação de renda fixa? São 4 os grandes riscos: o risco de crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de inflação. E eu vou te falar desses termos. Quando você estiver observando alguns riscos, vale você dar uma olhada em noticiário, vale você olhar geopolítica, macro, microeconomia, mas esses riscos, esses 4 que eu vou te falar, eu vou te explicar cada um deles. Risco de crédito representa a possibilidade do emissor não honrar o seu pagamento. Lembra que você, na renda fixa, é a emissão de título? Você está emitindo título para uma empresa e para o governo. Qual é a possibilidade desse tomador não honrar o seu compromisso? Ou seja, a possibilidade do governo não pagar e dessa empresa não pagar. Esse é o risco de crédito. O rating de crédito que a gente fala, agências como Moody's, Fitch, S&P avaliam a capacidade de pagamento dos emissores. Então, quando você estiver avaliando uma instituição ou uma empresa, vale você pesquisar o rating, que é o risco, né, dessa empresa pagar ou não, ou desse governo. Então, a pesquisa, qual que é o rating do Brasil avaliado por tal empresa, o rating dos Estados Unidos sobre determinado título, porque quando você está comprando um título de um governo, vale você pesquisar se esse governo é um bom pagador e qual que é a avaliação de risco do mercado relacionada a esse governo, tá? A saúde, né? A saúde de crédito desse governo, tá bom? Fundo Garantidor de Crédito, FGC, garantia de até 250 mil por CPF. E instituição em casos de inadimplência de certificado de depósito bancário, LCI e LCAs, tá? O certificado de recebimento, as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio, tá bom? Então, verificar se o ativo financeiro do qual você está investindo em renda fixa tem garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. É porque se no caso há algum risco de crédito com essa instituição e ela perca tudo, o Fundo Garantidor de Crédito aguenta as pontas ali, mas aguenta as pontas até 250 mil, tá bom? Risco de mercado. O segundo termo aqui, que é o risco de mercado, vamos lá, acompanha comigo na tela. Relaciona-se à variação do preço dos títulos antes do vencimento. Exemplo, títulos pré-fixados ou atrelados ao IPCA podem sofrer desvalorização com o aumento de juros. Por isso, os juros do país é importante. Quando você for pensar termos que você escuta em rede nacional de televisão ou algum canal de notícia, né? Juros do país, juros Brasil, Selic, isso aí afeta diretamente aos títulos pré-fixado, pós-fixado e, sendo mais específico, os investimentos de renda fixa. Então, verifique, na verdade, esse é um risco que você corre, o risco de mercado. Então, se você compra um título Brasil e o governo, as taxas de juros, elas estão elevadas demais ou baixas demais, isso é um risco que você corre, tá? Risco de liquidez, o que é, tá? Refere-se à dificuldade de vender um título antes do vencimento sem perdas significativas. Por que tem esse termo antes do vencimento? Porque a maioria dos títulos que você compra, ele tem um vencimento. Seja um vencimento para 12 meses, seja 3 anos, 5 anos. Verifica muito bem quando você estiver comprando, seja um produto bancário ou um produto de uma corretora de investimentos. Qual que é a liquidez desse ativo, tá? Mas você está correndo esse risco de liquidez, porque às vezes você compra em um preço, você não pode executar, né, fazer a desmontagem de posição desse título em determinado momento, você vai correr o risco desse ativo, no caso, quando você for vender ele está a baixo preço, tá? Mas risco de liquidez quando eu vou tirar, posso retirar ou não e qual é o prazo para isso. Inflação, você corre também o risco de inflação, tá? Afeta títulos pré-fixados cuja rentabilidade pode ser corroída por um aumento inesperado da inflação. Aumenta a inflação no país, o teu investimento pode ser corroído, ok? E aí nós chegamos ao fim do nosso módulo
que a gente falou sobre renda fixa. E vamos à tela, deixa eu fazer algumas considerações finais com você. Investimento em renda fixa espera-se um equilíbrio entre segurança, liquidez e retorno esperado. Avaliar os objetivos financeiros, conhecer os riscos associados e diversificar entre títulos públicos e privados são práticas fundamentais para maximizar os seus ganhos e proteger o seu capital. O uso de ferramentas como simuladores e consulta a especialistas podem ajudar a escolher as melhores opções para cada perfil do investidor. Você tem um perfil de investidor. Você pode ser conservador, moderado ou agressivo. E vale a pena, mais para frente a gente vai dar uma aula para você só sobre o perfil do investidor e qual investimento se adequa a cada um deles. Mas nessas considerações finais sobre renda fixa, eu quero te deixar alguns insights aqui. Pense sempre sobre segurança. O investimento em renda fixa ele é seguro. Então, se você quer seguranças nos seus investimentos, faz sentido você avaliar, colocar em tua carteira algum produto de renda fixa. Outra coisa, avalia muito bem, diversifica entre governo e privado. Então, tem opções de investimento no setor privado de renda fixa e para o governo. Não fique só exposto ao governo. Coloque também no privado. E vale a pena você olhar um ativo no passado. Aqui o simulador avalia no passado quanto que esse investimento em renda fixa do governo performou no último ano, nos últimos 5 anos. Porque rentabilidade, aqui é um termo importante. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Porém, no mercado financeiro, a gente sempre, principalmente para economista, a gente sempre está avaliando o passado, tentando prever o que possivelmente esse investimento possa fazer no futuro. Mas para você ter uma noção da rentabilidade, avalia um pouco o passado. Então, esse foi o nosso módulo de renda fixa. Obrigado até aqui. Toma nota de todos os conceitos. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários abaixo das aulas e abaixo de todos os módulos. E até o nosso próximo módulo.